A saúde mental é, portanto, ou é muito importante, ou tão mais importante que a questão física, ou que a saúde física. Embora as duas, nós somos pessoas biopsicossociais. Logo, quando se sentirem que não estão bem do ponto de vista emocional, que não tudo lhes começa a fazer confusão em vários aspectos, deixa só dizer isto: estar triste é normal, estar depressivo não é normal. Portanto, não tenham medo de pedir ajuda, porque juntos somos mais que competentes e somos mais capazes de perceber o que é que se passa. Estejam atentos aos sinais. Isto é um dia mundial, obviamente. O objetivo dessa proposta a nível mundial é que se tenha alguma atenção em relação às pessoas que sofrem de doença mental, de perturbação mental e de perturbações que efetivamente condicionam a sua vida do dia a dia e que neste momento levam a tantas questões relacionadas com o suicídio, com a depressão, e que só às vezes só depois das pessoas falecerem ou haver uma situação mais dramática é que as pessoas se lembram. Porquê? Porque isso é invisível, não é? Então o facto de criar uma situação que é invisível, torná-la visível com um dia, e um dia que não digamos que a celebre, mas que faça as pessoas pensar sobre isso. Sim, o problema é que tudo que é muito complexo, a gente foge disso como o diabo foge da cruz, digamos assim. Desconstruir isso é criar uma linguagem simples, é criar uma proximidade fácil, no sentido das pessoas saberem ler sinais, saberem entender o que é uma pessoa com os níveis de ansiedade muito altos, ou uma pessoa que tem uma perturbação depressiva e só pensa em suicidar-se. Saber ler isso, ou estar atento a esses sinais, é importante. Portanto, desconstruir isso é simplificar. O maior desafio, o problema neste momento, que tem já há muitos anos, não é? Nós lembramos, por exemplo, de vários jogadores que tiveram depressões. Iniesta, por exemplo, um jogador famoso, um jogador que foi guarda-redes do Benfica, que acabou por se suicidar aqui há uns anos, o Henke, salvo erro. Portanto, jogadores que pareciam aparentemente estar bem, mas não. O que é que acontece? É que muitas vezes a pressão, e se nós olharmos para um atleta de alta competição, principalmente no futebol, há pressão 12 meses por ano. Há a pressão de ganhar, há a pressão do stress competitivo, há todo um conjunto de coisas que leva a que a pessoa, portanto, não descansa, está sempre, obviamente, em pressão constante. E isso faz com que estes atletas, portanto, tenham que saber lidar com coisas que às vezes não é fácil. E nós, volto a dizer, nós muitas vezes não percebemos que esta pessoa está em sofrimento. E o sofrimento, mais uma vez, isto não deita sangue. Esta dor não deita sangue, não é? É uma dor invisível, mas é uma dor que muitas vezes dói mais do que se partisse um braço, uma perna ou outra coisa qualquer. Influencia, por exemplo, como eu estava a dizer, porque essas questões são, obviamente, colam-se. Por exemplo, a questão do stress competitivo, da ansiedade dos atletas. O atleta estar debaixo de uma pressão grande, que ele, às vezes, não é a pressão só que existe à volta dele, é dele próprio. Muitas vezes há atletas que põem um target enorme, põem uma fasquia enorme, e a expectativa que eles têm às vezes na gestão da sua própria carreira, e as coisas não correrem como eles gostam, ou falhar-se às vezes determinadas coisas, falhar-se porque se entrou mal no lance e fez com que o atleta fosse expulso, não fez o golo. Portanto, tudo isso faz com que estes atletas tenham efetivamente uma pressão, como eu digo, interior e exterior enorme. Este stress competitivo é qualquer coisa que é preciso olhar para ele de uma forma séria, mas com cuidado. Só uma nota, porque a questão é esta: a mente não é um músculo, ponto. E tudo o resto é músculo. A mente, não sendo um músculo,
as coisas tornam-se diferentes. Outra questão é que muitas vezes a gente também consegue ver isso com a linguagem corporal dos próprios atletas, não é? E eu pessoalmente habituei-me ao longo da minha carreira a lidar com pessoas que quando chegavam perto de mim, muitas vezes choravam, não conseguiam dizer o que sentiam, e outras vezes o que faziam é estavam completamente sem saber o que dizer, caladas. E nós temos que às vezes olhar para aquela pessoa e perceber o sofrimento dela ou a perturbação dela através da linguagem corporal, o chamado body language, que tem para mim como eu costumo dizer, não precisas dizer nada, que eu já sei o que é que está a passar contigo. Por exemplo, há uma questão que é muito evidente, que é, portanto, nós fazemos, na alta competição, fazemos a gestão quase de tudo. Gestão disto, gestão do esforço, gestão disto. A gestão emocional é qualquer coisa que não se faz, ou faz-se pouco. E não se faz porquê? Porque é uma questão que melindra, que é difícil de jogar a mão, ou meter a mão ali. Porque emocionalmente, a gente, por exemplo, se perguntar ao próprio atleta, então como é que tu estás? A resposta é ótimo, bem. Mas muitas vezes isso não corresponde à verdade. Portanto, não corresponde à verdade porque ele, inclusivamente, quer jogar e não chega ao pé do Mister e vai-lhe dizer: olha, Mister, eu estou deprimido, estou triste, estou chateado com isto tudo que não jogo. Ele não diz isso. Ele vai sempre dizer que estou bem. Por exemplo, o meu papel é exatamente o indivíduo que eles têm, que acabam por se habituar a vir-me dizer aquilo que não dizem, por exemplo, com a equipe técnica. E a mim, muitas vezes, porquê? Porque o meu trabalho o meu trabalho aqui é um trabalho simples. O trabalho mais importante que eu faço é fora daqui. É quando eu conheço o ambiente familiar deles, que o ambiente familiar diz muitas vezes o que é que lá está. Eu também digo esta frase: o que importa ensinar a escovar os dentes aqui e ter cá a pasta dos dentes e a escova e o copo, e depois chega à casa não há escova, nem copo, nem pasta de dentes. E a questão é exatamente essa, quer dizer, nós a nível mental, muitas vezes o problema, depois o jogador chega à casa e o suporte dele é curto. O contrário é verdade, que é o suporte social dele que os aguenta. E os suportes sociais, normalmente os atletas, como a gente sabe, são muito ídolos pés de barro, não é? Isto é tudo bonito, mas depois quando se dá para chorar e para estar mal, com quantas pessoas é que eles contam? Quais é o verdadeiro suporte social de um atleta? Estão cá 27 ou 28, qual é o verdadeiro suporte? Quem é que eles realmente, quando tiverem um problema, vão buscar, não é? As práticas têm muito a ver com tudo o que nós temos estado a dizer, quer dizer, a atenção aos sinais, é criar formas que o atleta se possa desinibir e dizer: eu não estou bem mentalmente ou fisicamente. Eles dizem: não estou bem fisicamente, tenho uma lesão, mas muitas vezes conseguirem dizer: eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem afetivamente, eu tenho um problema. Portanto, e como é que nós criamos isso? Criamos, lá está havendo a referência, neste caso, do psicólogo, ou dentro do departamento médico, ou dentro da estrutura do próprio clube, ter alguém que faz esse papel e criar as condições para que esses atletas criem isso. Há um fator, para mim, muito importante, que é o facto de se criar uma cultura disto. Se nós formos aos juvenis, aos infantis, nós não vamos encontrar, muitas vezes, o psicólogo. E depois estamos a fazer aqui uma análise de uma coisa que, para mim, obviamente estamos a falar de saúde mental e o Dia da Saúde Mental, mas uma coisa que para mim é muito mais importante, também é importante, como estamos a fazer aqui, chamar a atenção para estes pormenores, para estes pormaiores, mas mais que tudo, é que o psicólogo pode ter um papel importante, que é fazer isto, virar isto ao contrário. Como? Que é otimizar, é fazer com que eles sejam melhores. Como eu dizia, estando na palestra que fiz para eles no início da época, porque é que a gente faz 10 flexões e não fazemos 12? Porque é que a gente faz sempre 10? Porque é que a gente faz sempre tudo muito standard? Porque é que a gente não cria um chip ir mais além? Porque é que não criamos aquilo que na linguagem popular se chama o espírito de sacrifício? Portanto, o psicólogo pode aparecer como um psicólogo de alto rendimento desportivo, e criando aspectos de alto rendimento desportivo,
também se evita muito a questão de vir cá para baixo. Portanto, a gente normalmente trabalha-se na tristeza e trabalha-se no problema, na depressão, na ansiedade, nessas coisas todas, que é aquilo que apareceu, que já não dá para evitar. Mas porquê é que a gente não trabalha ao contrário? Porquê é que a gente não trabalha na otimização da concentração? Porquê é que a gente não trabalha na otimização da forma que eu posso ver o jogo? Porquê é que não se trabalha a otimização da autoestima? Se eu tiver uma autoestima alta, de certeza que ando sempre mais cá em cima. Também temos que saber gerir isso. Mas as autoestimas baixas, onde está o aspecto depressivo, o aspecto negativo, a negação dos próprios atletas, o que eu proponho é que haja uma cultura antes, se os miúdos começarem a habituar-se à presença de um psicólogo nesta questão do alto rendimento desportivo. Porquê? Porque o psicólogo funciona um bocado como o dentista, não é? Só se vai ao dentista quando dói os dentes. Aqui só vamos ao psicólogo quando estamos mesmo muito a mal.